Olá, família, tudo bem? Bom dia, você que está começando o dia já estudando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Lembrando que nós estudamos o capítulo 9, nós vimos o tocar de 6 trombetas, nós vimos o derramar de 6 pragas, e agora o autor do livro ele interrompe o que vai acontecer na 7ª trombeta, na 7ª praga, para nos conceder uma mensagem especial. E nós vamos estudar que mensagem é essa. Pega a tua Bíblia e vamos lá. Estamos começando agora o estudo do capítulo 10 do livro do Apocalipse. E olha, esse estudo promete esclarecer muitas dúvidas acerca daquilo que você possa vir a ter aqui do livro do Apocalipse, principalmente no capítulo 10, tá bom? Vamos começar com a leitura. O que é que nós temos aqui já no primeiro verso? E eu ouvi e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Curioso que você vai observando características desse anjo, que são bem próximos, né, que são bem inerentes a características dadas a Jesus em outros momentos, conforme nós já estudamos aqui no livro do Apocalipse. O fato de dizer que era um anjo, mas não era como um qualquer, forte, estava vestido de nuvem, ou seja, ele estava revestido. E é curioso porque quando nós olhamos o 7º selo, né, e nós vimos a nuvem tomando conta do lugar santíssimo, nós vemos um arco celeste sobre ele, que é uma outra característica que é vista lá no santuário terrestre, pode conferir no capítulo 4. O seu rosto era como o sol. Nós temos referências acerca do sol justamente quando fala-se de Jesus e de Deus. E nós vamos ver isso mais claramente no Apocalipse capítulo 12, tá? E os seus pés como colunas de fogo. E olha só, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Nós vimos há pouco tempo atrás Jesus tendo um livro aberto, embora este livro que ele tem na mão não trata-se do mesmo livro do capítulo 6, tá bom? E nós vamos descobrir o porquê. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Mais uma referência. Lembra que no capítulo 4, quando Jesus aparece, eles exclamam, olha, o leão da tribo de Judá. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escreva. Aqui é curioso, porque nós já ouvimos em determinados momentos, nós já lemos, que muitas das vezes quando existe uma comunicação no céu, nós ouvimos isso, João dizia ouvir isso como o som de trovões. E aqui agora ele diz que quando ele vê esse ser, que com todas as características apresentadas até aqui se assemelha às características apresentadas acerca de Jesus, agora ele ouve 7 trovões, ou seja, 7 vozes muito fortes, estrondosas, e elas disseram algo. E quando ele foi para escrever, veio uma voz do céu dizendo assim, olha, sela o que
os 7 trovões emitiram, e não escreva. Quando fala selar, é guardar em segredo. Agora, uma questão curiosa. Se não era para escrever o que eles disseram, por que ele escreveu que eles disseram algo? Nós já mencionamos aqui, outro momento, que o livro do Apocalipse, devido aos seus enigmas, você precisa pegar palavras-chave que são inseridos em cada versículo e pesquisar dentro do próprio livro do Apocalipse ou na Bíblia contextos que trazem a mesma circunstância. Curiosamente, a Bíblia apresenta o que foi dito nesta cena, porém por um outro profeta. E nós vamos estudá-lo daqui a pouco, tá bom? Mas vamos dar sequência. Até que você entendeu o que aconteceu, né? Ele começou a ver uma cena de um ser que, segundo toda a narrativa, seria Cristo, e ele tem uma visão um tanto quanto simbólica, demonstrando que ele está sobre toda a terra, né? Colocando o pé sobre a terra, sobre o mar. E ali ele exclama, e quando ele fala, ele ruge como um leão. Olha a autoridade que se tem, tá? E aí, assim que ele ruge como um leão, ele escuta 7 vozes, 7 trovões. Ele pensa em escrever e ele é repreendido. Mas vamos dar sequência na leitura. Vamos ver o que mais que nós temos. Verso 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Presta atenção. Esse ser, ele exclama com as mãos erguidas ao céu, ele jura por aquele, ou seja, é tão curioso, né? Porque quando fala jurar, a Bíblia diz que você não deve jurar. Você não deve jurar sobre aquilo que você não tem domínio, sobre aquilo que você não tem poder. Quando eu disse para você que nos versos anteriores apresenta-se ser Cristo, porque aqui no verso 6 confirma a autoridade que se tem. Porque agora ele ergue as mãos aos céus e ele jura que está prestes a acontecer algumas coisas e não haverá mais demora. Sabe o que é curioso? O que a humanidade hoje tanto aguarda e diz está demorando? O que será? Mas aqui é dito que não haverá mais demora. Ou seja, nós estamos falando dos últimos momentos da humanidade. Aqui nós estamos falando de momentos que vão se desencadear acerca dos últimos instantes da humanidade. Mas vamos continuar a leitura para nós entendermos. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Bem, aqui, acerca do juramento, é dito o seguinte, que, olha, quando for derramar a 7ª praga, ou quando tocar a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo é esse? Que segredo é esse? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, lembra que aqui está no intervalo da 6ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª. E aqui agora é feito um juramento dizendo assim, olha, quando tocar a 7ª vai se revelar um segredo de Deus. Vai se revelar, tá? Mas que segredo é esse que será revelado? Que segredo é esse que será revelado? Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Lembra que nós lemos que esse anjo, ele estava com um livrinho aberto e agora foi dada uma ordem dizendo assim, vai lá e pega da mão dele esse livro. E é curioso, né, quando chama de livrinho.
parece que é um compilado, um livro menor, com menos conteúdo, né? Mas vamos entender por quê. E agora nós temos aqui no verso 9: E fui ao anjo dizendo-lhe, dar-me o livrinho. E ele me disse, toma e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Presta atenção. Agora que ele vai até a presença do anjo e pede o livro, o anjo fala assim, olha, você vai pegar esse livro, mas você vai comer ele. Ou seja, esse livro, ele vai ter que estar em você. Em você. Ele está em você. E é curioso porque livros contêm mensagens. E nesse momento ele se tornaria a mensagem. E é dito, quando você comer, na sua boca será doce como mel o livro. Livro bom. Mas quando chegar no teu estômago, esse livro vai ser amargo. Verso 10. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Presta atenção. Agora aqui nós temos um conflito temporal. Por quê? João está recebendo uma visão. E ele está enxergando tudo o que está acontecendo na história. E aí quando chega próximo a se revelar o mistério de Deus, o segredo de Deus, ele tem a visão na qual ele recebe um livro, ele pega esse livro, ele come esse livro é doce na boca, e é amargo no estômago, e agora vem uma voz e diz assim, olha, importa que profetizes outra vez. Perceba que esta mensagem que deve ser profetizada acerca desse livro não diz respeito a exatamente o intervalo do sexto para o sétimo anjo que toca a sua trombeta, nem da sexta para a sétima praga. Mas acerca daquilo que vai ser revelado, isso deve ser pregado antes, deve ser profetizado antes disso. Por isso que disse que importa que profetizes outra vez. Quando nós olhamos e vemos o tocar das trombetas ao abrir o sétimo selo, e vemos que é exatamente o tempo da expiação que está acontecendo, segundo o que aprendemos ao estudar o livro de Levíticos, acerca dessa cerimônia aqui na terra, quando começava a expiação, não se tocava mais trombetas, não se anunciava mais na nação de Israel, não tinha-se mais oportunidade de se pregar nada. Quando iniciava a expiação, agora você ficava com o coração contrito e você aguardava até que encerrasse a cerimônia. Ou seja, aqui João ele está enxergando um período no futuro, mas é dito para ele que ainda no passado ele deve começar a pregar. Ou seja, antes de começar estas coisas, isso deve ser pregado novamente. Mas agora nós temos algumas perguntas a serem respondidas. O que disse os trovões? Qual é o conteúdo desse livro? A quem deve ser profetizado novamente? E como? E quem serão essas pessoas? E por que o livro era doce na boca e amargo no ventre? A Bíblia traz essas respostas. Curiosamente, se você pegar o livro do Apocalipse, você não vai encontrar. Essas respostas aqui no livro não há. Eu já vi várias interpretações acerca desse texto. Eu já vi teólogos dançando e rebolando para tentar dar explicações. Mas a Bíblia, a própria palavra do Senhor, revela com exatidão todos esses segredos, todos esses mistérios. Só que agora nós precisamos ir para um outro livro profético. Livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel teve a mesma visão que João. A mesma visão. Porém, ele relatou coisas que João não relatou.
E com base nas coisas que Ezequiel relatou, que não foram relatadas por João, nós agora conseguimos compreender. E curiosamente, quando diz que importa que profetize outra vez, é porque esta mensagem já foi profetizada uma vez. Caso contrário, não seria outra vez. Lembrando que o profeta Ezequiel ele é anterior ao profeta João, de muitos anos antes. E essa mesma mensagem ele profetizou uma vez. E por isso é dito aqui que importa que profetizes outra vez. Mas que mensagem foi essa? A quem foi direcionada essa mensagem? Vamos fazer a leitura? Aqui nós falamos e provamos na Bíblia, tá bom? Única e exclusivamente na Bíblia. Então vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns textos para que você entenda com clareza. É dito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e ele me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Você já começa a perceber que esta mensagem, ela vem proveniente de Deus. E aqueles a quem essa mensagem vem, ele possui o Espírito em si. E aí ele continua, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Presta atenção. Aqui, quando é dito que essa mensagem vai aos filhos de Israel, é curioso porque fala-se em filhos de Israel e as outras nações rebeldes. Nós estudamos há alguns capítulos atrás um grupo de pessoas que são filhos de Israel, um número seleto, um grupo de pessoas. Curiosamente, esse grupo de pessoas havia uma mensagem a ser pregada. E nós vamos ver isso melhor no capítulo 16. Mas fato é que até o momento, e no livro do Apocalipse, não é trago que mensagem essa deve ser pregada. Salvo no capítulo 16, que é referenciado. Mas esta mensagem deve ser direcionada aos filhos de Israel, ou seja, a herdeiros de Deus. Então esse livrinho que é recebido, ele diz respeito a uma mensagem dupla. É uma mensagem que deve ser dado àqueles que vão anunciar uma mensagem e qual será a mensagem que deverá ser anunciada. Ou seja, é um livro com dupla advertência. Dupla advertência. Uma a quem vai levar a mensagem e a outra qual é a mensagem a ser levada. Então vamos dar sequência para nós entendermos essa dupla mensagem acerca desse livro. Curiosamente eu falei de livro, mas você nem leu o livro aqui ainda, né? No livro de Ezequiel. Então vamos lá. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinho, e tu habite entre escorpiões, não temas suas palavras. Nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Aqui nós estamos falando de uma mensagem que não é fácil de ser ouvida, não é fácil de ser pregada. Aqui Deus contextualiza essa mensagem sendo pregada a pessoas que estarão entre sarças e espinhos, que estarão em fornalhas, que estarão presos, que estarão entre escorpiões. Presta atenção no tamanho do poder desta mensagem. E continua dizendo, mas tu, ó filho do homem,
ouve o que eu te falo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra tua boca e come o que eu te dou. Ou seja, agora aqui é dito que a esse que deve levar a mensagem, ele receberá algo diretamente de Deus. E aqui agora ele vai ter que comer algo. O que é isso que ele vai ter que comer? Verso 9. Então vi, e eis que uma mão estava estendida para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Ó, um livro. E ele vai ter que comer. Semelhante a João. Lembra que João também recebeu um livro de alguém que lhe estendeu a mão? E estendendo diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E o que estava escrito nesse livro? Escrito por dentro e por fora? Estava escrito lamentações, suspiros e ais. Aqui nós temos algumas interpretações mais precisas acerca do livro. No livro do Apocalipse, sugere que este livrinho, o qual, segundo toda a narrativa, nos faz entender que era Jesus quem estava portando esse livro, nos arremete a crer que trata-se daquele livro do capítulo 4, que é justamente a revelação de todas as coisas que viria a acontecer na Terra, inclusive dos últimos momentos. Mas agora, lá no capítulo 10, ele é referenciado como livrinho, ou seja, um livro menor, contendo menos informações. Aqui no livro de Ezequiel, ele faz referência justamente a como se fosse um compilado do livro do Apocalipse, porque contém lamentações, suspiros e ais, ou seja, aqui trago condenações, advertências, castigos acerca desse livro. Está percebendo? Mas nós vamos continuar a leitura, vamos ver o que mais que a Bíblia nos revela a respeito deste livro. E olha só agora, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Depois ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este livro, e então vá e fala à casa de Israel. Ou seja, o livro deveria ser comido. Curiosamente, quando ele come o livro, ele não tem mais livro para pregar. Ou seja, ele se torna o portador da mensagem. A mensagem está nele. A mensagem praticamente é ele. Não existe outra referência da mensagem. A mensagem é a vida dele. Olha a dimensão disso. Verso 2. Então abri minha boca e ele me deu a comer o livro. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste livro que te dou. Então eu o comi. E era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai até a casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, esta mensagem é para aqueles que se dizem ou que hoje se tornaram herdeiros de Deus. Pessoas que possuem uma aliança com Deus. Pessoas que querem obter de Deus a salvação. A esses é que é essa mensagem. Então, primeiramente, a esses, eles vão receber uma mensagem. E, posteriormente, essa mensagem deve ser também repassada a outros. Agora, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Versos de 10 a 15. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. Ouve-as com o teu ouvido. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falará e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixam de ouvir. E levantou-me o espírito, e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Lembra das vozes de grande estrondo, tais como trovões? O que elas diziam? Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Aí uma das perguntas que nós fazemos é, por que João não escreveu isso?
eu falei para você que havia-se a referência, todas as características daquele que no capítulo 10 diz ser um anjo forte, de ser Cristo Jesus. Agora aqui é referenciado a glória do Senhor. E dizendo que ela é bendita, desde o seu lugar. Ou seja, a glória do Senhor se estendeu-se até esse local onde Ezequiel estava e até aquele lugar aonde João estava. Mais do que isso, eu vou te contar como eu cheguei a esses versos. Em um determinado dia, estudando o capítulo 10, eu conversava com a minha esposa e ela dizia assim: Diego, Deus revelou o que esses trovões disseram. Ele revelou. Porque não havia razão dele colocar isso na Bíblia sem houver essa revelação. E a partir dali eu comecei uma saga procurando. E de repente eu achei esse mesmo episódio, com as mesmas narrativas. E eu percebi que aquilo era como se fosse uma isca para aqueles que têm o desejo de buscar na palavra de Deus respostas, de conseguir achar esse link com Ezequiel capítulo 2 e capítulo 3. Você está percebendo como Deus é maravilhoso? E semelhante ao que aconteceu lá quando recebeu o livro e aí ouviu um grande estrondo, né? Agora aqui, a mesma forma, ele recebe o livro, vai receber a mensagem e um grande estrondo, exaltando que bendita seja a glória do Senhor. Bendita seja. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes. Asas dos seres viventes, lembra? Aqueles 4 que nós já estudamos, que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Tá vendo de onde que veio o grande estrondo? Lá João falou assim que assemelhava-se a trovões. Aqui nós vimos que, na verdade, ele é originado dos 4 seres, os 4 querubins. E então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado. Lembra que eu falei de você utilizar palavras-chave para que os textos se completem? No capítulo 10, acerca do livro, você tem o grande estrondo, você tem o livro doce como mel, igualzinho aqui, você tem a mão estendida, igualzinho aqui Ezequiel, você tem o ventre amargo, igualzinho você tem aqui, porque aqui agora ele diz que ele saiu amargurado. Tá percebendo? O mesmo cenário, a mesma cena que ocorreu em Apocalipse capítulo 10, ocorre aqui agora em Ezequiel. E na indignação do meu espírito, porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até Abibe, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ou seja, ele foi, e ele anunciou, ele viveu, ele era um deles. Está percebendo? A condição daqueles que hão de pregar a mensagem que nós ainda iremos identificar. E vamos lá. Já estamos concluindo os nossos textos de hoje. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: agora vem a palavra. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Você sabe o que é um atalaia? Eu vou te falar atalaia. Atalaia é praticamente aqueles homens que ficam em guaritas, vigiando a cidade de longe para saber se vem algum inimigo. E aí quando o inimigo aparece no horizonte, ele toca trombetas, ele adverte de que o mal se aproxima. Tá? Isso é um atalaia. Ele enxerga o que está por vir, por estar numa posição privilegiada, e anuncia aos outros. Tá? Eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Presta atenção. A você que é da casa de Israel, você que quer obter a salvação, você que quer ser chamado filho de Deus. Olha a tua mensagem, a mensagem para você. Depois nós vamos ver que mensagem que você tem que levar. Para você é o seguinte: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu
não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Presta atenção o que Deus está dizendo aqui. Quando Deus disser para você que aquele que está em pecado há de morrer, e você não avisá-lo, se você não fazer com que ele se converta, se você não adverti-lo acerca do seu mau caminho, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Ele vai perder a vida eterna dele. Mas o sangue dele, Deus vai requerer de você. Você sabe como funciona essa história de requerer sangue? Sangue por sangue? Deus está dizendo aqui que por mais que você o aceite, por mais que você decida segui-lo, por mais que você almeje a eternidade, se você vê que um ímpio ele está se perdendo e você não anuncia, o sangue dele Deus requererá de você. Quando houve a necessidade de requerer sangue pelos pecadores, sabe como Cristo pagou por esse sangue? Com a própria vida. Com a própria vida. Agora ficou amargo, né? Eu achando que a salvação era individual, eu aceitei e pronto. Os outros que se danem, né? Não é assim que a gente fala? 19. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Você está entendendo por que Deus disse prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir? Porque agora diz respeito a uma verdade que precisa ser anunciada. E esta verdade é capaz de salvar vidas. E é capaz de salvar a tua vida. Porque se você não pregar e o ímpio morrer na sua iniquidade, Deus vai requerer o sangue dele de você, ou seja, você também se perde. Mas se você anunciar essa verdade e ele não aceitar, ele vai morrer. Mas você livrou a tua alma. Você cumpriu o teu papel. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Isso daqui é poderoso, porque quando diz assim, que se um justo, ou seja, um justo, uma pessoa salva, ele se desviar da sua justiça, o que seria o justo aqui agora? O justo é cumprir a palavra do Senhor. E Deus está falando para você, falou assim, olha, se você está recebendo essa mensagem, você precisa pregar, você precisa levar ela adiante, para que as pessoas se arrependam. Porque se as pessoas se arrependerem, elas serão salvas. Se elas não se arrependerem, elas vão morrer. Entretanto, se você não anunciar, eu vou cobrar o sangue delas de você. E aqui Jesus diz o seguinte, Jesus não, né? O profeta Ezequiel, ele relata o seguinte, que um justo, ainda que tenha obras de justiça, a partir do momento em que ele se desvia de cumprir aquilo que o Senhor manda, as tuas obras não serão lembradas. Não serão lembradas. Mas avisando tu o justo, para que não peques, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Você entendeu por que é doce e amargo essa mensagem? Porque você leva uma mensagem doce porque você prega a salvação. Mas ela é amarga no ventre, porque se você não pregar, essa mensagem se volta contra você. Está percebendo? Esta mensagem ela é uma advertência direta a quem vai anunciar. Nós vamos descobrir no capítulo 16 do livro do Apocalipse qual é a mensagem que deve ser pregada.
Tá? Nós ainda vamos descobrir isso. Essa mensagem é diretamente para quem vai anunciar, que diz respeito de advertir o ímpio da tua iniquidade. Mas que iniquidade? Que ímpio? Em quais circunstâncias? Sabe por que eu digo em qual circunstância? Vamos continuar a leitura. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e saia do vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e disse-me: entra, e guarda-te dentro da tua casa, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que haverá uma palavra que deverá ser pregada. E é isso que nós vamos estudar ainda no livro do Apocalipse. Mas antes de você saber essa mensagem, você precisa saber que tem uma mensagem para você. Que você que almeja a salvação, você vai cumprir um papel na história da humanidade. E você precisa aceitar esse papel. Porque se porventura você queira salvação, você queira ser chamado filho do Senhor, mas você rejeita levar essa mensagem, então essa mensagem se volta contra você. Aqueles a quem você não anunciar essa mensagem, o sangue daquelas pessoas serão cobradas de você. Está percebendo? E agora uma coisa interessante. Quando diz aqui, encerra-te dentro da tua casa, pregarei a tua língua no paladar, significa que por muitos anos esta mensagem que deve ser pregada, ela não foi compreendida. Não houve esse entendimento acerca dela. E é por isso que não havia o que ser pregado. Não sabia-se o que deveria ser pregado. E aqui com o profeta Ezequiel foi dessa forma. Ele falou assim: olha, tu vai ficar preso, você vai ser refém, vai ser escravo, eu vou colar a tua língua. Você, por mais que tenha palavra para pregar, você não vai conseguir pregar, porque você não a compreende a palavra. Porque essa palavra vai vir de mim, Deus dizendo, vai vir dele. Entretanto, Deus há de abrir a boca dele em um determinado momento. E ele vai pregar, quer as pessoas ouçam ou deixem de ouvir. Chegará um momento em que você vai compreender a mensagem que deve ser pregada. E você deverá pregar a todos, quer ouçam você, quer deixem de te ouvir. E é com base nisso que nós devemos nos preparar. Hoje você recebeu uma mensagem para que você se coloque na condição de um mensageiro do Senhor, de um atalaia. Mais adiante nós vamos estudar no livro do Apocalipse que mensagem é essa. Qual é a mensagem que Deus vai descolar a tua língua da boca para que você pregue e as pessoas quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Eu espero que Deus te abençoe, que te dê uma boa semana e nós nos encontraremos aqui daqui a alguns dias, no próximo sábado às 8 horas da manhã, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.